Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial da IJC Level Up. Hoje connosco temos o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto do 22º Governo da República Portuguesa, certo? Certo. Connosco temos o Dr. João Paulo Rebelo. Bem-vindo ao nosso podcast, é um gosto tê-lo por aqui. E para começar, gostávamos de conhecê-lo um bocadinho melhor. Portanto, gostávamos um bocadinho de conhecer quem é o João Paulo que nasceu em Moçambique e quem é o Dr. João Paulo Rebelo que veio de Viseu para Lisboa. É coincidentemente a mesma pessoa, não é? Só que, enfim, na altura ainda não tinha uma licenciatura em gestão. Quando nasci, eu nasci de facto em Moçambique, os meus pais estavam nessa altura em Moçambique. Eu sou o quinto de 6 filhos e, portanto, como o meu pai costuma dizer, as pontas nasceram em Portugal, no Portugal que hoje conhecemos, e depois 4 de nós nascemos em Moçambique, que era à altura também território português, como sabemos, e portanto eu nasci pouco depois do 25 de Abril de 74, da Revolução, vim de Moçambique com um mês, portanto, como facilmente se imaginará, não tenho qualquer recordação, qualquer memória desses tempos, mas é, para todos os efeitos, a terra onde nasci e onde, curiosamente, nos últimos anos tenho vindo a sentir um apelo cada vez maior em visitar, porque nunca estive em Moçambique, nunca se proporcionou e nos últimos anos, pronto, tenho tido essa grande vontade de visitar, de facto, Moçambique e calculo que seja, enfim, a idade a fazer suscitar este apelo às raízes, no fundo, onde nascemos. Mas depois a minha vida foi toda desenvolvida em Viseu, de onde os meus pais são originalmente, na verdade, no concelho vizinho em Tondela, mas quando viemos de Moçambique fomos viver para Viseu, onde passei uma boa parte de toda a minha adolescência. Na verdade, a nossa família ainda mudámos, quer dizer, viemos para Viseu, depois de Viseu viemos aqui para a zona de Lisboa, depois regressámos novamente a Viseu, mas Viseu é a terra de onde verdadeiramente me sinto. E depois, há bocadinho estava a fazer a referência à licenciatura em gestão que aconteceu no Porto, portanto foi para onde eu fui estudar. Na altura, hoje o Instituto Politécnico de Viseu dá uma grande resposta aos anseios, digamos, de formação da juventude naquela região. Na altura era mais habitual ir-se muita gente para Coimbra, ali relativamente perto, muitos para Lisboa e muita gente para o Porto também, que foi o meu caso, onde passei anos felizes e vocês sabem do que eu estou a falar e aproveito para cumprimentar a Júnior Empresa aqui do ISTES pelo trabalho que vocês fazem, no fundo, porque também estão a conciliar o que é o percurso académico com outras atividades que vos enriquecem também do ponto de vista do que é o desenvolvimento de competências e mesmo conhecimentos em contexto que não é exatamente o da faculdade, mas que se revelará seguramente muito determinante até para o vosso futuro. E como é que é, para percebermos um bocadinho o dia-a-dia de um Secretário de Estado, como é o Dr. João Paulo Rebelo? Tem tempo para algum hobby? Sabemos que gosta de andar de bicicleta? Numa palavra, diria intenso, não é? Quer dizer, o dia-a-dia é intenso. Eu costumo dizer que não me posso queixar, ninguém me apontou uma pistola para estar a desempenhar as funções que desempenho e, portanto, na verdade, tenho que encarar isso com alguma naturalidade. Mas é intenso, eu acho que as pessoas que procurem com alguma justiça avaliar, e não estou a falar propriamente das pastas que tutelo, de uma forma geral, o grau de exigência a estar numa posição destas é elevado, o escrutínio, no fundo, a expectativa que as pessoas dos setores que tutelamos depositam. Toda a gente quer ver os seus problemas resolvidos. Normalmente as pessoas querem ver os seus problemas resolvidos ontem, não querem sequer esperar por hoje, quanto mais por amanhã, e, portanto, tudo isso acrescenta uma pressão que é às vezes, difícil de gerir, mas tem que se gerir, como é evidente. E respondendo objetivamente à pergunta do tempo que fica para hobbies, não resta assim muito, o que é até paradoxal, não é? Que o Secretário de Estado do Desporto
acabe por não ser um grande praticante de desportivo, ou mesmo que não tenha muito tempo para a atividade física, mas todo o tempo que tenho, e vou encontrando algum, é justamente a isso, é à bicicleta que me dedico. Hoje já acompanhado de um petis, portanto, do meu filho mais novo, que recentemente também desenvolveu essa habilidade de andar de bicicleta e que está a revelar um craque e, portanto, já me consegue acompanhar, não naquilo que eu verdadeiramente gosto de fazer, que é pegar na bicicleta e ir para o meio do monte, mas, enfim, naqueles passeios de ciclovia já é uma boa companhia. Paralelamente, ténis sempre foi o desporto que também mais gostei de praticar. Há pouco tempo consegui, depois de já há uns largos, ia dizer meses, mas se calhar mesmo mais de um ano, não tinha tido a oportunidade de fazer uma partida, mas recentemente, portanto, consegui. Foi muito agradável e, portanto, é isto. Agora, não praticando, assisto a muito desporto, ainda que nos últimos meses, como sabemos, também por força desta terrível pandemia que estamos a viver, não assistia tantos espetáculos desportivos ao vivo, porque estivemos todos impedidos de o fazer. Já agora, uma vez que falou da pandemia, recentemente o doutor também esteve incluído no gabinete de crise da pandemia, não sei se ao certo será assim o nome. Ainda estou, na verdade. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, o ano passado, muito no início desta pandemia, identificou uma dificuldade que é, na verdade, que resulta do país ter a sua administração pública organizada de forma diferente no que é o que eu costumo dizer a resposta social ou as respostas do Estado, de uma forma geral. Pensemos, por exemplo, que as forças de segurança têm comandos distritais, mas, por exemplo, a saúde está organizada de forma regional, ou seja, a região de Lisboa e Val do Tejo, a região norte, a região centro, a região do Alentejo, do Algarve, mas a segurança social depois volta a estar organizada do ponto de vista distrital. A Proteção Civil hoje já conhece uma coordenação regional e, portanto, o diferente nível de interlocução entre as respostas que eram necessárias ou que era necessário que estivessem articuladas no combate a esta pandemia fez com que o Primeiro-Ministro convidasse 5 secretários de Estado, na verdade, que tivessem alguma ligação às regiões e, portanto, convidou-me para que na região centro, sendo eu de Viseu, sendo eu da região centro, pudesse, no fundo, dar um contributo e dar uma ajuda enquanto coordenador regional do combate à pandemia da Covid-19. O que é que isso faz? Faz com que eu, há um ano e uns meses, a esta parte, tenho acumulado, digamos, as funções de Secretário de Estado da Juventude e do Desporto com esta coordenação regional que, sobretudo, exige de mim, exige de nós, dos meus colegas coordenadores regionais, que façamos muita ponte entre serviços, não é? E, sobretudo, as forças de segurança, a saúde, a segurança social, mas, por exemplo, as direções regionais também de educação e, particularmente, agora nesta fase em que as escolas têm vindo, porque os casos conhecidos são entre a população mais jovem, como é sabido, mas muito também com os próprios municípios e com os presidentes de Câmara. Portanto, acabamos por ser uma espécie de telefone SOS para que todos os autarcas identifiquem alguém no governo que, independentemente da área setorial com que precisem de tratar, possam ter... Tiago, para ser muito claro, nós aqui há uns anos atrás tínhamos governadores civis. Os governadores civis, entretanto, terminaram. Há muito quem diga que a nossa função está, digamos, muito na base do que era a função do governador civil, ainda que o governador civil operasse a nível distrital e eu, no meu caso, da região centro, tenho 6 distritos, portanto, o distrito de Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Leiria, sob esta alçada. Tenho procurado dar o meu melhor também nisso. Ok. E agora, puxando o filme um bocadinho atrás, em 2007, quando era presidente da Movi Jovem, onde é que se via hoje, onde é que acharia que estaria em 2021? Enfim, não sei se é mais ou menos lugar comum, mas objetivamente digo com toda a franqueza, eu nunca fui assim extraordinariamente planeador do meu futuro ou das coisas que eu diria que na vida me foram acontecendo
foram acontecendo com alguma naturalidade. Eu, enfim, há planos que naturalmente tracei e, objetivamente, quando era adolescente, fiz aquelas consultas de formação, de orientação profissional e, na altura, eu acho que, nem sei se alguma vez partilhei isto publicamente, mas é engraçado porque a primeira, portanto, uma entrevista depois com uma psicóloga no final, fazemos uns testes psicotécnicos e fiquei até um bocadinho embaraçado porque a psicóloga, na altura que falou comigo, disse-me que a minha vocação, enfim, o primeiro resultado era política, justamente, depois era a advocacia a par, justamente, com a economia e a gestão. Eu, na altura, acho que tinha uns 15 anos, não tinha ainda nenhuma relação, digamos, política e, concretamente, político-partidária. Não tinha ainda aderido à Juventude Socialista, onde, passado algum tempo, quem me juntei. Achei aquilo estranho e até, volto a dizer, fiquei um bocadinho embaraçado, porque quando somos muito jovens, a política é assim uma coisa distante, não é? Assim uma coisa para uns senhores sérios de gravata, e eu não me via nada nesse filme, permitam-me a expressão, mas identifiquei logo na altura, por acaso, tirando essa tal primeira vocação, de facto, eu estive ali um bocadinho indeciso entre seguir direito ou a área da economia. Mas porque, na verdade, o que não quer dizer que não haja advogados empreendedores, como é evidente, mas eu, na altura, senti em mim uma vontade de empreender, no sentido de criar coisas e de criar coisas desenvolver projetos de raiz e estar muito ligado, no fundo, à gestão, e foi, então, portanto, essa a minha opção. Eu, em bom rigor, tinha uma ligação já forte, digamos, política, na altura em que fui trabalhar para a Movi Jovem, mas deixem-me até dizer-vos que apenas aceitei esse desafio porque, justamente, o convite que me foi feito era para gerir uma cooperativa, neste caso maioritariamente de capitais públicos, mas que, objetivamente, portanto, tem a seu cargo uma rede de turismo, uma rede não é de hotéis, é de pousadas de juventude, mas é uma operação turística que ocorre um pouco por todo o país. Também a responsabilidade da gestão da iniciativa do Cartão Jovem, portanto, que é uma iniciativa europeia e a nível nacional é a Movi Jovem que gera o Cartão Jovem, mas, na verdade, havia ali 300 e tal trabalhadores, portanto, em que era preciso uma gestão e, como é evidente, em toda e qualquer organização, e, portanto, eu ter aceito esse desafio na altura, para isso, foi absolutamente determinante. Acho que também nunca tinha falado sobre isto. Fica aqui em primeira mão. Mas também acho que fica aqui em primeira mão. Na altura, pouco antes, fui também, enfim, sondado para vir para um gabinete governamental, na altura, e isso não foi um convite que me seduziu, justamente porque tinha apenas, se quiser, essa componente muito política, não é? Portanto, era prazo política, era para ajudar um secretário de Estado na altura, portanto, na sua vida cotidiana, e eu entendi que isso não me era suficientemente desafiante. Já a questão da Movi Jovem era uma questão diferente, portanto, foi uma oportunidade que tive, de facto, de fazer o que, no fundo, também é a minha formação e o que eu gosto de fazer, que é a gestão, e que, enquanto secretário de Estado, na verdade, somos também gestores, não é? Gestores de políticas públicas, neste caso, eu, de políticas públicas de juventude e de desporto também. Então, o que é que considera ter sido o principal catalisador? Portanto, tem uma formação em gestão, também falou que tinha ali o bichinho do direito. O que é que considera ter sido, então, o principal fator que o leva a ir de gestão para a política? Foi apenas aquela vontade de querer fazer coisas ou... Muita vontade de participar. Eu costumo dizer, portanto, eu tinha 16 anos quando me filiei numa juventude partidária, que é conhecida, a Juventude Socialista. Costumo dizer muitas vezes que, na altura, a minha vontade era de facto participar, de tomar partido no sentido de me envolver na discussão da coisa pública, local, naturalmente, onde no meu território,
na minha comunidade. Costumo dizer muitas vezes que poderia ter sido numa associação juvenil, portanto, a vontade que eu tinha verdadeiramente era em participar. E depois volto a dizer, sem nunca ter... Eu não tenho, aliás, às vezes na política costuma ser, as ambições eu não contesto, enfim, não vejo nada de pejorativo naqueles que definem, enfim, planos para a sua vida e metas, e acho isso mais estranho na política, mas pronto, volto a dizer, eu nunca associei, as coisas foram acontecendo numa sessão, que também não é de acasos, diria, não é? Porque na verdade tem que haver algum trabalho feito para que haja esse reconhecimento, mas volto a dizer, vontade de participar muita, imensa, mas paralelamente, como é evidente, cumprir também, esse sim, um plano que tinha estipulado desde essa altura, que era ter uma licenciatura, formar-me e, portanto, depois, inclusivamente, um pouco mais à frente, na verdade, pouco tempo depois de ter acabado o meu curso, houve uma também oportunidade para liderar, digamos, um projeto político de forma mais envolvida e justamente mais liderante, e que eu na altura recusei justamente porque entendi que nesse momento estava na fase que tinha que apostar mais na via profissional e, portanto, no curso que tinha tirado, e, portanto, estava a começar um emprego numa empresa e, portanto, queria dedicar-me exclusivamente naquele sentido de que não queria estar desfocado, queria, de facto, concentrar-me 100% em desenvolver essas competências para as quais também tinha sido convidado, ou melhor, tinha ganho esse lugar nessa empresa. Mas, portanto, estarei sempre ligado à gestão, do ponto de vista que é algo que gosto e para onde voltarei. A política não é, pelo menos eu nunca entendi nessa lógica de uma carreira para a vida, não é? Porque não, na verdade, não há rigorosamente nada mais precário. Eu, aliás, no momento em que estou a falar aqui convosco, pode estar a acontecer alguma coisa que esteja a pôr... Esperemos que não. Não, mas pode não ser na juventude e no desporto, pode ser desde logo na área da minha tutela, da educação, o que põe automaticamente em perigo também, digamos, a minha função, ou mesmo no contexto do governo, não é? Costuma-se dizer que um secretário de Estado deixa de ser secretário de Estado por responsabilidade própria ou por questões que acontecem no Ministério, mesmo a nível governamental. Portanto, em suma, é precário, não é? E, portanto, como tal, não deve ser entendido como um emprego para a vida. É algo que nós fazemos com espírito de missão, naturalmente com uma vontade também em dar o nosso contributo, mas os planos mais perenes têm que ser outros. Ok, não é um emprego para a vida, como disse, mas deve-se começar cedo. De uma forma bastante direta, gostava de perguntar o que é que se faz numa juventude partidária? Qual é que é o principal objetivo, as tarefas que se fazem? Bom, eu não tenho a certeza se deve começar cedo. Olha, por exemplo, voltando um bocadinho à minha área de tutela, a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto está no Ministério da Educação. O Ministro da Educação, eu acho que é um homem político e sempre foi um homem político muito participativo, nomeadamente nos seus tempos de estudante, e tenho alguns amigos que foram contemporâneos dele em Coimbra, que se recordam das suas participações nas RGAs em Coimbra, e, portanto, mas na verdade, nunca esteve ligado a nenhum partido, nunca esteve ligado a nenhuma juventude partidária, e portanto, acabou por ser eleito deputado nas legislativas de 2015, ser ministro e ainda hoje ser ministro. Portanto, não é, diria, condição sine qua non, não é? Para estar na política, começar muito cedo. Pronto, dito isto, o que é que uma juventude partidária faz? Uma juventude partidária faz um trabalho, do meu ponto de vista, essencial. As juventudes partidárias são muito vulgarmente, maltratadas, ou se quisermos, mal interpretadas. Há uma desconfiança muito generalizada da participação
partidária juvenil. Eu acho que injusta. Haverá seguramente maus exemplos, mas isso haverá seguramente maus exemplos também nas Claro. empresas, não me levem Sim, mal, é verdade. como haverá maus exemplos um bocadinho em todo o lado. Há bons e maus em todo o lado, há gente, digamos, generosa e menos generosa em todos os lados. Há pessoas que defendem ou que se preocupam mais com o seu umbigo, como se costuma dizer, do que... Portanto, isso, deixando logo de parte, não é? Esta questão que há bons e maus em todo o lado, objetivamente o princípio não podia ser mais nobre, que é... pode não ficar muito bem, está a falar um bocadinho em causa própria, não é? Mas objetivamente há algo mais nobre do que nos dedicarmos à política, no sentido em que a política é o contributo ou é o interesse pela polis, no fundo, pela nossa vida em sociedade e contribuirmos, acho que não há nada de mais nobre do que isto. E, portanto, fazê-lo mais jovens até, eu diria que é uma coisa relativamente comum, porque é normalmente na juventude que nós somos mais, desde logo, temos uma energia transformadora, não é? Que nos envolvemos mais generosamente em qualquer projeto, que queremos dar o nosso contributo. Portanto, eu acho mesmo que estar numa juventude partidária é algo até relativamente natural, porque, por norma, é na juventude que temos até mais tempo, se nós quisermos, sim, objetivamente, para nos dedicarmos a esse tipo de projetos. E discutem, eu costumo dizer muitas vezes, e digo até como Secretário de Estado da Juventude, a juventude não deve estar limitada a matérias. É evidente que há temas que dizem mais aos jovens, não é? E as questões da emancipação são muito importantes, a questão do emprego, a questão da habitação, a questão da educação, mas quer dizer, a questão da saúde é uma questão muito relevante para os jovens também. Não são só os mais velhos que se preocupam com a saúde, não são só os mais velhos que se preocupam com as questões da segurança pública. Aliás, eu, enquanto jovem, posso até ser mais afoito e não ter medo de andar na rua e tal, em zonas menos aconselháveis ou em horas menos aconselháveis, mas, pelo menos, se calhar preocupo-me com os meus pais ou com os meus avós nesse mesmo contexto. E, portanto, o que quer dizer que essa também pode ser uma preocupação minha enquanto jovem. Portanto, os jovens devem contribuir com a sua perspectiva jovem sobre todos os temas transversais à sociedade, independentemente de quais forem. E, portanto, acho que respondendo um bocadinho à sua pergunta, falta-nos muito escola cívica, falta-nos muito escola de cidadania, as juventudes partidárias desse ponto de vista, independentemente dos partidos. E, portanto, não estou aqui com isto a condicionar minimamente o que deve ser aquele fator absolutamente indispensável também à nossa vida em sociedade, que é a liberdade, não é? A liberdade de escolha, de opção de cada um de nós. Repare, para terminar, acho que algumas das características que me ajudaram, inclusivamente, depois, no futuro, na minha profissão de gestor e em alguns processos, em alguns projetos profissionais por onde passei, algumas coisas aprendi justamente numa organização de juventude partidária, porque, quer dizer, liderar sem haver objetivamente grandes incentivos. Quer dizer, ninguém paga, é trabalho verdadeiramente voluntariado. E tudo o que é preciso fazer, seja de discussão política, seja de envolvimento em, por exemplo, elaboração de programas eleitorais para os mais diversos patamares, sejam autárquicos, sejam nacionais, portanto, de cariz legislativo, seja mesmo trabalho físico, como é conhecido também. Portanto, no meu tempo ainda éramos muito nós, os jovens, que acabávamos por distribuir propaganda e a fixar propaganda. Hoje generalizou-se mais às empresas especializadas nos outdoors e, portanto, isso antigamente era uma coisa que muitos jovens, não só os jovens, mas também os jovens faziam. Mas, portanto, toda esta panóplia de trabalho, quer dizer, convidar jovens para, por exemplo, num sábado à tarde, de junho ou de julho, em que há tantas outras coisas mais apetecíveis do que estarmos numa sala fechada, a refletir e a pensar sobre como é que há de ser o programa autárquico para a juventude, ou como é que vamos dar um contributo para que nas próximas eleições legislativas, o que é que nós temos que discutir. Portanto, para isto também é preciso arte, também é preciso engenho, também é preciso capacidades
no fundo, motivacionais e que são no fundo, skills, como agora se diz, competências que desenvolvemos também nessa participação política, partidária, mas que é no fundo cívica. Nós falámos um bocadinho portanto, houve aqui um percurso de gestão, houve também um percurso político, as juventudes partidárias, também passou pela Movi Jovem, atualmente é secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Qual é que acha que foi a principal característica que é essencial para chegar onde chegou hoje e que qualquer jovem deve ter para chegar ao seu patamar? Eu acho que tem muito a ver com entrega, não é? Com entrega. Eu tenho uma... Eu costumo dizer isto muitas vezes, a minha avó dizia que pior do que a imodéstia também pode ser a falsa modéstia, não é? Portanto, sem falsas modéstias. Na política, eu acho muito importante esta capacidade de estabelecer pontos, no fundo, de criar alguns consensos, de procurar juntar as partes, não é? Porque a política é essencialmente decidir, é tomar opções. E essas opções ou essas decisões não são sempre óbvias, não é? Aliás, não haveria problemas se não houvesse tensões, não é? Se não houvesse um conjunto de pessoas que pensa de uma determinada maneira e outro conjunto de pessoas que pensa de determinada outra maneira. Porquê? Porque os seus interesses colidem, porque não é? Se toda a gente pensasse da mesma maneira, portanto, não havia sequer, se não houvesse estas tensões societais, não havia sequer a necessidade de haver grandes políticos. Isto era quase como uma máquina que se autogeria e alimentava. Portanto, eu acho isso importante e volto a dizer, sem falsas modéstias também, que acho que leva algum jeito para tentar equilibrar as coisas. Acho que já o demonstrei quer na tutela da juventude, quer na área do desporto. Aproximar as partes, tentar no fundo, ver ou dar a ver vantagens em determinadas opções a partes que em princípio podem não estar a vê-las assim de forma muito óbvia e depois, como é evidente, no limite, optar sempre e tomar sempre as decisões de acordo com a nossa consciência, mas sobretudo de acordo no meu princípio, não é? Que é sempre o melhor para todos, ou pelo menos para a maioria, que é isso que faz sentido. E pondo sempre as pessoas no centro das nossas opções, porque aí eu tenho, digamos, esta matriz muito humanista, se quisermos, que não acho que haja mesmo rigorosamente nada mais importante do que as pessoas. Esta pandemia acho que veio evidenciar isso, quer dizer, no fim do dia, as empresas, as organizações, as construções, o que nós quisermos é tudo extraordinário, tudo muito importante, mas no fim do dia, a nossa saúde, ou se quisermos, como diz um amigo meu a brincar, não há nada como a nossa saudinha, não é? A nossa saudinha que é verdadeiramente relevante, porque se nós não estivermos bem do ponto de vista da nossa saúde, enfim, não há nada que esteja bem no nosso contexto. Evidentemente, quando transformamos isto quando já é o conjunto da nossa saúde individual, torna-se um problema de saúde pública, não é? Uma crise sanitária como esta que vivemos, que enfim, é uma tragédia, como eu costumo dizer. Nós já quase que gastámos a palavra pandemia de tanto a dizermos, de tanto a lermos, de tanto a ouvirmos, de tanto a escrevermos, mas uma pandemia é uma tragédia, como eu tenho dito tantas vezes, para também justificar algumas coisas profundamente negativas e com impacto negativo, quer no setor da juventude, quer no setor do desporto. Reparem, os jovens, nós temos jovens que se calhar estavam a tentar sair um bocadinho da crise financeira, da grande crise financeira, 2008, 2009, 2010, teve repercussões ainda nos anos seguintes, e que se calhar ainda estavam agora a encontrar alguma estabilidade nas suas vidas e de repente, catrapuz, permita-se esta expressão, cai-nos esta crise sanitária em cima. Sanitária tem um impacto brutal também, como é evidente, económico e social. E, portanto, os jovens foram terrivelmente afetados, obviamente, por
por esta pandemia. Nas minhas áreas de tutela, o desporto é por mais evidente que também foi muito afetado, não é? Desde logo pela impossibilidade da prática numa determinada altura, mas depois por tudo o que envolve o desporto. É também do ponto de vista do espetáculo uma realidade, não é? Há espetáculos desportivos implicam público, o público são normalmente grandes aglomerados, hoje, como sabemos, não são ainda totalmente aceitos e, portanto, é uma circunstância difícil que vivemos e lá está a capacidade que se desenvolve, que eu desenvolvi, quer do ponto de vista académico, mas depois também por um conjunto de experiências que acumulei ao longo da vida e que, lá está, a participação cedo nas organizações políticas também me ajudam hoje a encarar, enfim, com mais algumas ferramentas as decisões difíceis que tenho que tomar. Como disse, a pandemia, desculpe usar a palavra outra vez, afetou terrivelmente os jovens. Mas qual é que acredita, e agora em jeito de conclusão, qual é que acredita ser o papel e a importância dos jovens numa era pós-Covid? É sempre determinante porque, reparem, bem, desde logo porque os jovens são uma fatia importante da nossa população, não é? Portanto, quando nós agora estamos a falar no contexto do nosso país, se falarmos no contexto mundial, então ganham especial relevância. Porque é uma coisa que nós muitas vezes não há jovens, estamos envelhecidos, infelizmente no nosso país, se quisermos no velho continente europeu. Mas nunca houve tantos jovens como há hoje no mundo. Portanto, é bom que tenhamos isto presente. Nunca houve tantas crianças, nunca houve tantos jovens, também nunca houve tanta gente como há atualmente no mundo. Mas bem, no nosso contexto nacional, ainda assim, os jovens são uma fatia importante da nossa população, independentemente dos limites que pomos à juventude, que são mais ou menos variáveis, consoante, mas está mais ou menos estabilizado hoje mesmo do ponto de vista internacional. Consideremos jovens até aos 30 anos. Estamos a falar quase de um quarto da nossa população, o que, portanto, é uma fatia relevante. E depois também, como eu dizia há pouco, é na altura da juventude que estamos mais disponíveis para no fundo, arriscar, para inovar, para transformar. E, portanto, esta energia que eu costumo dizer, esta energia transformadora que os jovens trazem naturalmente em si, é indispensável ao país. Eu costumo dizer muitas vezes, o nosso país é um país muito mais pobre se não contar com a participação dos jovens e, portanto, e vocês são um exemplo disso, não é? Seguramente que vocês são dos mais, ou a vossa organização junta vontades muito determinadas em criar coisas novas, em inovar, em empreender, em no fundo, envolverem-se em processos que contribuam para o que nós, no limite, também todos ambicionamos, não é? Vivermos mais felizes, vivemos com mais qualidade de vida, com mais desenvolvimento e, portanto, os jovens são uma parte absolutamente essencial desta equação. Ok, concordo. Chegámos então ao fim de mais um episódio do nosso podcast oficial da IJC, Level Up. Queria agradecer mais uma vez ao Dr. João Paulo Rebelo por estar presente. É uma honra enorme tê-lo aqui connosco. Foi para mim a honra, eu costumo dizer, é ao contrário, a honra é toda minha. A honra é toda minha. Fico muito agradecido por este vosso convite e, mais uma vez, dou-vos os parabéns também por esta iniciativa, enfim, de conversa com várias pessoas, como já percebi que vão fazer ao longo dos próximos tempos. Obrigado. Chega então ao fim do nosso episódio e não perca o próximo.